Deus de Gênesis, é o Deus do princípio, é o Deus do Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamai, Veetz, Haaretz, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, e ele disse: haja luz, e houve luz. O Deus que a Bíblia diz que chamou à existência o que não existe. A palavra bara quer dizer criar do nada, chamar à existência quando não havia nada, quando o mundo era sem forma e vazia. Deus começou a criar todas as coisas. É esse Deus agora que precisa mais uma vez, embora Deus não precise nada, provar nada, porque Ele é soberano, como aqui fora dito, eternamente. Deus agora se revela no cenário, e há alguém que queira revelar Deus. Este alguém vai dizer: segundo a minha palavra, não vai chover e não vai haver orvalho. Se não tem chuva, não tem produção. Israel era uma geração agrícola, era uma nação agrícola, ou seja, se chovia, colhia, se chovia, plantava, se chovia, prosperava. Mas a nação, presbítero Maécio, pastor Davi, havia se apostatado, havia se desviado. Ora queriam adorar a Deus quando precisavam dele, mas quando as coisas estavam bem, eles estavam adorando a Baal, se prostituindo perante a Baal. Então Deus agora vai dar um basta nessa situação. Deus vai fazer com que o coração do povo se volte para a sua presença. Elias vai ser usado por Deus para dar uma palavra profética ao rei Acabe, um rei perverso, um rei controlado, dominado pela sua mulher, uma mulher que a Bíblia vai descrever também que tinha um espírito contrário, um espírito de feiticeira. Prova essa é o livro do Apocalipse, que diz que tinha uma mulher ou uma profetisa com espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é um espírito de insubmissão. O espírito de Jezabel é um espírito manipulador. O espírito de Jezabel é um espírito contrário ao espírito de Deus. É um espírito que não se sujeita, é um espírito que não se submete às vontades do Eterno. Então Elias vai dar esta profecia, segundo a sua palavra, que não haveria chuva. E o que me chama a atenção é que Deus vai ratificar, vai assinar embaixo dizendo: se ele pediu, assim vai ser. Tiago diz que ele era homem, e era homem sujeito às mesmas paixões, mas quando profetizou, Elias vai orar, e quando Elias ora, Deus diz assim: está marcado. Então não vai ter chuva e não vai ter orvalho, até que o povo pare de cambalear, até que o povo pare de cochear em dois pensamentos e se voltem para a minha pessoa. É interessante que Elias agora ele vai ter que sair de cena, ele vai ter que sair do cenário. Ele profetiza, mas a cabeça de Elias está a prêmio, porque profeta de Deus não recebe tapinha, profeta de Deus não recebe aplauso, profeta de Deus só prega a igreja de Deus e aonde Deus manda ir. Oh, aleluia! Oh, alguém já entendeu aqui nesta noite? Elias não é o tipo de profeta que está preocupado com a pergunta que o povo vai perguntar para o rei. Elias é o tipo de profeta que está preocupado com a intenção de Deus, e a intenção de Deus é a restauração do culto ao seu nome, é a restauração do culto à sua pessoa. Muitos no lugar de Elias pensariam: chegou a minha hora, eu sou o cara, é o meu momento, porque eu surgi do nada, eu surgi de um lugar distante, e Deus disse: não vai chover e não tem chuva. Alguém poderia pensar: melhor é estar do lado de Acabe, mas a Bíblia vai dizer que quando ele profetiza, meus irmãos, Deus diz: Elias, sai de cena. Sai de cena, Elias. E aonde é que você vai? Você vai para o Querite.
É difícil quando temos talentos, somos tirados de cena por uma gravidez, por uma enfermidade, por uma situação de adversidade. Mas haverá momentos na nossa vida, porque todo propósito tem um processo, e todo processo tem um propósito. Qual é o processo? O processo agora é de se ausentar. O processo agora é de estar a sós com Deus. A palavra querite, ela tem dois significados em seu original no hebraico. Segundo o dicionário etimológico bíblico de nomes, vai dizer que quer dizer cortante, ou colocar na medida certa, separação. Alguém que é usado por Deus agora é obrigado por Deus a estar em um padrão, em uma medida, segundo a vontade do Eterno. Elias é alguém que tem talento. Elias é alguém que é chamado por Deus. Elias acabara de vivenciar o sobrenatural, porque agora toda uma nação vai estar perturbada. A prova disso é que com textos posteriores, alguém vai se encontrar com Elias, só para elucidar, para você entender. Eu não quero sair do contexto em que ele está a sós com Deus. Vai dizer assim quando encontra com Obadias: não houve reino, não houve povos ou terra em que o meu Senhor fizesse jurar o rei que não havia te visto, Elias. Ou seja, Deus vai guardar o profeta, mas quem está guardado não está esquecido. Uma coisa guardada é porque tem valor, uma coisa guardada é porque precisa ser lembrada. Agora é diferente de estar esquecido. Quando Deus esquece alguma coisa, e o que Deus nunca acontece, é porque Ele não tem o prazer naquilo. Mas quando Deus guarda, é porque Ele está preparando algo maior, é porque Deus vai fazer algo maior. Deus diz: sai daí, Elias, e vai para o Querite, que está de frente do Jordão. O que é o Querite, pastor? É estar na medida certa. Primeira verdade que eu compartilho: para ser profeta de Deus tem que ter padrão, para ser profeta de Deus tem que ter medida. Não basta querer ser profeta, não basta querer cantar, não basta querer pregar, não basta querer abrir igreja. Tem que ter intimidade, tem que saber a hora de falar e a hora de se calar, a hora de aparecer e a hora de estar escondido no secreto. Deus está dizendo para alguém: para andar comigo e viver a experiência do Carmelo, que é o monte da revelação, tem que ter medida, tem que ter padrão certo. E medida de Deus é querite, é querite, é querite, é querite, é querite. Querite é lugar de medida certa. Oh, glória a Deus! Quantos estão entendendo? Glorifique ao Senhor. Oh, glória a Deus! O Senhor vai cortar Elias, queridos, de cena. E por qual motivo? Exatamente porque queria lapidá-lo e deixá-lo com uma peça de quebra-cabeças. O homem profetiza e some. O homem fala e não aparece. Mas a profecia está cumprindo. Está todo mundo perturbado, mas Elias está sendo cuidado por Deus. Está todo mundo passando necessidade hídrica, mas o Elias que profetizou: tem pão e carne de manhã e tem água no Querite. Quem é profeta de Deus pode por um momento alguém zombar porque cantou, pode por um momento não ter credibilidade, mas tem cuidado de Deus, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sei o que é isso. Eu como milagre, respiro milagre, vivo milagre, 24 horas por dia. Então Deus cuida de quem é Elias. No Querite, Deus também havia enviado a provisão, pelo menos o mínimo, querido, pelo menos o mínimo. Todo dia estava ali, Deus estava com Elias. Diga para o seu irmão: meu irmão, nesta noite temos que aprender algumas lições quando nós somos enviados para o Querite. Qual é a primeira dessas lições, pastor John? Deus está no controle. Romanos 8,14: os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado por Deus ouve a voz de Deus.
anda na direção de Deus, casa na direção de Deus, prega na direção de Deus, trabalha na direção de Deus, pastoreia na direção de Deus. É por isso que é importante o querite, porque o querite não é o lugar do seu fracasso, não é o lugar do seu esconderijo porque você quer estar, é o lugar onde você vai aprender que Deus está no controle da sua vida, e que a partir daquele momento Ele assume as rédeas da sua história para te colocar num padrão que quando alguém olhar vai dizer: não é ele, não é ela, e vão ter que admitir, dizer: não é ela mesmo, aquela eu já não conheço mais, aquele eu já não conheço mais. É noite de Deus colocar padrão na tua vida, e padrão de Deus é Bíblia, jejum e oração, disciplina, obediência, caráter, vida no altar e vida elevada, porque vida com Deus precede trabalho para Deus, vida com Deus precede trabalho para Deus. Para Deus o que vale não é o que você faz, é o que você vive, é o que você é. Levanta a mão pelo amor de Deus e dê glória.